Olá, a Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa, SEAC, traz para a palestra dessa noite nosso irmão Marco Aurélio Kistemann, do Instituto de Difusão Espírita de Juiz de Fora, cujo tema é Jesus e a nossa atualidade. Vamos rogar a Deus que abençoe a todos para melhor compreender o estudo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Sou Marco Kistemann, do Instituto de Difusão Espírita. Quero agradecer o convite da Amanda para fazer esse diálogo com vocês, do Centro Espírita Allan Kardec, nesse momento de transição planetária ímpar que nós vivemos, esse momento de renovação, de idas e vindas dos irmãos queridos durante esse momento de pandemia. Um momento que precisamos mais do que antes de muita fé e muita esperança no sentido de agir para aprimorarmos o nosso espírito nessa presente encarnação. Nesse sentido, hoje nós vamos falar um pouco de alguns temas que a Joana de Ângeles e o Divaldo Franco apresentam no livro Jesus e a Atualidade. Eu escolhi alguns temas que eu gosto e que eu acho importantes. Todos os temas desse livro Jesus e a Atualidade são relevantes, são importantes, têm grandes ensinamentos, e eu escolhi alguns para a gente conversar em alguns minutos e depois que todos se sintam convidados a refletir, a pensar nesse momento que nós estamos vivendo. Para abrir então o nosso diálogo como nossa prece, eu vou fazer uma leitura do livro Vida Feliz, também do Divaldo Franco, com a Joana de Ângeles. É a leitura número 1, que diz: saúda o teu dia com a oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. E nós, que somos espíritos e nessa encarnação temos a bênção de ser espíritas, temos todo o conhecimento da importância da fé, do otimismo, da esperança que dias mais desafiadores que esse virão e nós estaremos preparados, porque a nossa inteligência espiritual, nesse processo que nós passamos, está sendo cultivada cada vez mais para tomarmos decisões amparadas na moral e no caminho reto, como Jesus nos ensinou. Convido a todos também a trazer a sua água, para que ela possa receber energias boas durante esse momento que nós conversamos. Então, o tema do nosso diálogo de hoje é Jesus e a nossa atualidade, né? Essa importância de termos sempre Jesus ao nosso lado, Deus nosso Pai, como nosso grande Criador, a inteligência suprema que nos criou, e, sobretudo, seguirmos os ensinamentos de Jesus, os exemplos que Jesus exemplificou entre nós e que, há passados 2000 anos, para alguns ainda é mistério, né? Então, esse tema é um tema atual e nós precisamos refletir sobre alguns tópicos. Por exemplo, Jesus e os nossos desafios, Jesus e a nossa presente reencarnação, Jesus e a humanidade, Jesus, amor e tolerância, Jesus, honra e justiça, Jesus, indecisão e insegurança. Então, esses são os temas que eu escolhi do livro Jesus e a Atualidade, do Divaldo, com a Joana, né? Emmanuel
nos diz que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança, né? E a palavra crise, no nosso linguajar, tomou uma conotação negativa. Geralmente, quando se fala em crise, se lembra do contexto econômico, né? Ou de crise ambiental. Em outras culturas, a palavra crise significa oportunidade, né? Momento para mudança, momento de renovação. E é exatamente isso que o Emmanuel nos traz. Uma outra conotação, uma conotação edificante. Toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. O que significa essa mensagem? Que todos os momentos que nós somos desafiados a usar de forma distinta a nossa inteligência é um momento de crise, é um momento de renovação. E para aqueles que têm esperança, não de ficar esperando passivos a mudança ocorrer ou o milagre ocorrer, porque não existem milagres como nós sabemos. Existe trabalho, dedicação, motivação, caminho reto no bem. Todo o momento que eu tenho de esperança é um momento proativo, é um momento que eu espero trabalhando que os resultados positivos venham, trabalhando, obviamente, em prol do bem e do meu próximo, né? E Jesus nos traz, nesse momento, grandes reflexões com seus exemplos. E Jesus foi um espírito que encarnou entre nós e passou por vários desafios. Tinha mais experiência, tinha um grau de evolução alto, e por isso foi escolhido para ser o nosso exemplo moral. E passou por vários desafios. Segundo narra-se nesse livro, em geral, somente quando a dor nos visita é que começamos a aspirar por impressões e experiências mais edificantes e elevadas, buscando conquistas verdadeiras que nos alçarão a caminhar em nossa evolução. Nós sabemos que podemos nos matricular em duas escolas durante a nossa encarnação, durante a nossa vida. Na escola do amor ou na escola da dor. Podemos estagiar em períodos durante a nossa encarnação em ambas as escolas. Espíritos mais evoluídos, mais calejados, já têm a experiência daquele estudante que cursou várias séries, várias encarnações e buscam se aprimorar no conhecimento, na prática da caridade, logo estão matriculados ou matriculadas na escola do amor. Mas eventualmente nós matamos aula e corremos para as tentações da escola da dor, né? E aí nós conhecemos impressões, experiências, obsessões, auto-obsessões que nos ferem, nos magoam, e eu tenho que ter o controle do meu pensamento e das minhas ações para que eu possa tomar decisões que eu não teria vergonha de tomar se eu estivesse ladeado de Jesus. Mas não só de Jesus, eu estou o tempo todo ladeado de irmãos espirituais que conferem, que acompanham o meu desempenho. E muitos deles esperam ou têm a esperança de que eu acerte cada vez mais nos desafios que são propostos. Porque quando estamos desencarnados no mundo espiritual, num outro estágio da evolução, antes de retornar à carne, nós aceitamos grandes desafios. Cada um de nós tem uma grande importância nesse universo cósmico que vivemos. Todos têm uma grande importância para que tudo funcione bem. Então eu não sou desprezível num contexto de 7 bilhões de espíritos, como muitos pensam. Eu tenho grande importância para Deus e devo imitar Jesus e tomar as decisões com relação aos desafios que se apresentam, embasados em ensinamentos evangélicos que estão lá no Evangelho, uma farta variedade de ensinamentos narrados nas parábolas, narrados pelos discípulos e psicografados em psicografias sérias que nós temos acesso até os dias atuais. E a codificação de Kardec é um bom
começo e é o melhor começo para que nós entendamos como tomar decisões diante dos desafios que nos assediam diariamente nessa encarnação. A Joana de Ângeles nos diz: ao longo de nossa reencarnação ou de nossa encarnação, intercalam-se dores e bem-estar, até que o nosso sofrimento passará a compor uma presença incômoda em nosso cotidiano. O sofrimento é aquela pedra no sapato que nos dificulta a caminhada. Nós não conseguimos lidar bem com essas pedras no sapato. Logo, como elas atrapalham a nossa caminhada, gradativamente nós aprendemos a subtrair cada uma dessas pedras do nosso sapato que atrapalham a nossa caminhada. São o vício, o orgulho, o egoísmo, a falsa caridade, acreditar em falsos profetas, né? Maldizer o próximo, odiar, não amar como Jesus nos ensinou, ser pessimista, cultivar ansiedades desnecessárias, medos, muitas vezes porque nós não entramos em prece. Quando um pensamento difícil ou tenebroso nos assedia. O caminho sempre, quando eu estou em baixa sintonia, quando eu tendo a ficar triste, quando eu tendo a ficar desanimado, desesperado, angustiado, é a prece, né? É eu ir para um local silencioso, que eu goste, agradável, e conversar com Deus, conversar com Jesus, pedir ajuda. E a ajuda, no momento certo, ela chega de acordo com aquilo que nós necessitamos. Nós alternamos, segundo a Joana, 2 estágios de tédio, que é normal, mas temos que tomar muito cuidado com um deles, porque cada um pode nos conduzir a um caminho bem distinto, ou ao aprimoramento espiritual, ou à queda espiritual. O primeiro caminho é o do despertamento. Eu sinto tédio, aqueles dias que parece que o tempo não está passando, mas eles me convidam para a reflexão, para o despertamento e para a prática de ações no bem que vão me conduzir à felicidade. Não a felicidade ainda plena, como nós almejamos, mas a felicidade momentânea que eu necessito para renovar as minhas energias e as minhas atitudes. E tem um segundo caminho de tédio, que esse deve ser evitado, que é o que leva à melancolia, ao desânimo, à depressão, à obsessão e à auto-obsessão. Um pacote de problemas graves que podem atingir a minha psique e desequilibrar totalmente o meu perispírito. Esse caminho é capaz de me desnortear, quer dizer, me tirar do caminho da evolução que estava programado para essa encarnação. Então, o estágio de tédio, ele é comum. Há dias que nós nos sentimos num marasmo. Esses dias são dias importantes para que nós não abandonemos o nosso jardim espiritual, que é a nossa alma, que eu estou fazendo uma metáfora com o jardim. Nós não podemos nos abandonar. Um jardim, ele floresce, ele dá folhas, ele dá flores, as abelhas vêm porque eu estou cuidando com carinho daquele local de cultivo, que nada mais, nada menos sou eu mesmo, o meu interior, a minha alma. Como espírito, eu preciso de cuidar do meu jardim, que sou eu, e preciso também auxiliar no progresso de outros jardins. Mas o primeiro passo de aprimoramento sou eu. Logo, o primeiro jardim que tem que estar cuidado, florido, adubado, com fé, esperança, amor, é o meu jardim, para eu poder depois auxiliar aqueles que estão estagiando num tédio complicado, que pode destruir
as boas energias, as boas plantas, os seres que habitam o meu jardim. São aquelas ervas daninhas que geram a melancolia, estados de tédio em que eu não sei porquê, mas eu não tenho vontade de fazer nada. Na verdade eu sei, mas eu estou confuso. Estágios de desânimo, não tenho vontade nem de levantar da cama. Muitos espíritos enfrentam isso diante de momentos desafiadores como o que vivemos. Estágios de depressão, de auto-obsessão ou de obsessão. E esse tédio pode acometer espíritos que estão estagiando em classes sociais pobres ou até nas altas classes sociais, porque a matéria influencia, mas eu decido também qual jardim eu vou cultivar ou não. Tudo na vida são desafios às resistências. É narrado nesse primeiro capítulo. E no progresso, a evolução é inevitável, como nos diz a Joana de Ângeles. Logo, nós reencarnamos não para tirar férias, como muitos vivem em férias constantes, uma fuga, um desequilíbrio espiritual. Nós temos que nos divertir com responsabilidade, claro, quando for possível nos reunirmos novamente, porque nós somos espíritos que temos vontades de estar junto, compartilhando, somos seres sociais, e estar junto, renovando as nossas energias é importante. No momento, isso deve ser feito de forma remota para a maioria das pessoas. E desafios durante a nossa encarnação é a única garantia que nós teremos ao longo da nossa existência presente e depois no plano espiritual novos desafios. Contudo, conforme reafirma a Joana de Ângeles, no progresso a evolução é inevitável e nós devemos caminhar cada um no seu ritmo para frente, de forma qualitativa, no nosso ritmo, respeitando os nossos limites, mas nos esforçando para o nosso aprimoramento moral, porque nós firmamos isso antes de retornar à carne, a esse momento que estamos encarnados. Recordemos que a vida de Jesus, por exemplo, foi uma sucessão de desafios. E como Jesus atuava diante desses desafios? Aí há instruções, orientações educativas que podemos, dentro do possível, cada um praticar. Orai e vigiai, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações, reduzir cada vez mais os resíduos doentios que frequentam o nosso pensamento, fazendo uma analogia com a nossa horta, com o nosso cultivo, com o nosso jardim. Se eu deixar ele ser invadido por ervas daninhas, por pragas, tudo será dizimado até que eu tome providências para restaurar a saúde daquele ambiente. Logo, como espírito, eu preciso me cuidar do pensamento, cuidar porque tudo fica gravado na nossa consciência. E nós sabemos que dessa encarnação, como qualquer outra encarnação, nós levaremos as nossas experiências gravadas na nossa consciência, que é o nosso HD interno, que grava tudo de bom e de falhas que nós cometemos. Logo, temos que acumular mais vitórias do que quedas em cada encarnação, enfrentar os desafios de forma serene, sair da zona de conforto, porque isso enferruja o espírito. Vamos nos tornando acomodados, vamos nos tornando mal-humorados, vamos nos afastando gradativamente da luz. Caminhar e preservar os valores íntimos, né? Esse caminhar é no sentido de avançar uma evolução, ser centelha de luz e afastar-se da escuridão.
e priorizar a cada dia o nosso crescimento espiritual. Um segundo tema importante elencado é Jesus e a reencarnação. E aí eu convido a todos depois a ir a João, o evangelista, no capítulo 3, versículo 14. João apresenta a alfabetização em termos de reencarnação a Nicodemos, um diálogo entre Jesus e Nicodemos acerca da necessidade da reencarnação para a evolução espiritual. Um diálogo que revela Nicodemos, que tinha várias habilidades e competências, contudo, era um espírito infantil ainda, ignorante das leis e regras que regem a reencarnação. E Jesus, o maior pedagogo que já esteve entre nós, nosso exemplo moral, de forma dialogal, explica com paciência a Nicodemos que não seria possível retornar a um corpo velho, que essa carcaça, né, essa lagarta, em termos metafóricos que nós habitamos, um dia nós vamos abandonar e a borboleta vai fluir para a eternidade. Então nós precisamos nos alfabetizarmos e nós, como espíritos e espíritas nessa encarnação, temos a oportunidade e os conhecimentos de desvendar os mistérios da reencarnação que está na codificação espírita e fartamente exemplificado e elucidado nos livros que abordam esse assunto. E aí temos algumas instruções, ensinamentos, orientações. Não encarcerar-se na culpa, reconhecer os erros, orientar-se e seguir em frente. É a metáfora da sacola. O que eu coloco na minha sacola para caminhar nessa encarnação ou em qualquer outra encarnação? Objetos, artefatos que vão agregar na minha caminhada e não pedras inúteis, aqueles chamados tijolos de concreto, tijolos baianos. Eles têm uma função, mas não são os objetos que eu preciso colocar na minha sacola para a minha evolução espiritual nessa encarnação. Quanto mais entulho, quanto mais objetos desnecessários, mais a sacola fica pesada, mais difícil fica a travessia, mais eu vou blasfemar e mais eu vou ter pensamentos negativos e desânimo na minha caminhada. O que nós devemos colocar no nosso repositório ali para a caminhada, né? Na minha sacolinha durante a minha encarnação? Itens essenciais: amar ao próximo, esperança, fé, orgulho, disposição, pensamento positivo, ou seja, tudo que Jesus utilizou durante a sua caminhada enquanto esteve entre nós. Qualquer série, qualquer narrativa, qualquer biografia que cita Jesus não mostra Jesus carregando malas, grandes volumes. Não, ao contrário, Jesus estava sempre com uma peça de roupa guardada e uma peça no corpo, uma sandália e uma sacola onde carregava poucos apetrechos e alguns alimentos. E isso foi extremamente o necessário para Jesus estar entre nós, exemplificando o amor, que é, junto com a caridade, a fé, né? Segundo Paulo, a caridade primeiro, mas o amor, a caridade, a fé e a esperança devem estar dentro da minha sacolinha nessa encarnação, nas minhas caminhadas por aí. Reconhecer os erros e orientar-se. Nós não podemos ficar insistindo sempre no mesmo erro, né? Muito menos ficar nos culpando dos erros que cometemos. Errei, reconheço, oro, perdoo e sigo em frente, ou peço perdão e sigo em frente. Tenho que saber identificar os meus erros, né? Os delitos, e não me prender às sombras, né?
perdoar o próximo sempre e principalmente perdoar-se sabendo que muitos nos magoarão. Isso é uma garantia. Nós seremos muito magoados ao longo da nossa trajetória no planeta em que vivemos devido à diversidade dos espíritos que estão entre nós. Talvez em colônias espirituais, onde os espíritos têm uma homogeneidade em termos de evolução, como foi apresentado em nosso lar, nós nos sintamos menos desafiados, mas num planeta que passa por uma transição planetária como a Terra, seremos magoados, muitos vão pisar nos nossos calos, né? E nós temos que controlar o nosso calcanhar de Aquiles, e cada um sabe quais são os seus defeitos e aquilo que precisa ser aprimorado, né? E para aqueles que nos magoam, nos traem, nos infelicitam, né? Nos causam transtorno, nós devemos orar por esses irmãos, porque encontram-se desequilibrados, ainda são cegos espirituais que não conhecem Jesus, não conhecem Deus nosso Pai e ignoram os ensinamentos do Evangelho. Jesus e a humanidade é um dos temas tratados também nesta obra, pelo Divaldo e a Joana, e é o tema no qual Jesus é revelado como uma lição de vida que aurimos no Evangelho, como convite ao homem que deve se deificar, ou seja, como um convite ao homem que deve cada vez mais se aproximar de Deus, de crer em Deus, numa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que só Ele é capaz de nos criar, de criar a natureza, de nos dar oportunidades de evolução. Por isso é nosso Pai. É apresentado também Jesus como nosso exemplo moral, exemplo que devemos seguir para vencer os males e os vícios, né? Jesus deu vários exemplos de como cultivar o nosso jardim espiritual, de como equilibrar a nossa psique, de como controlar aquilo que falamos, que muitas vezes é danoso, pode servir para destruir um irmão, como aquilo que falamos que pode resgatar um irmão do sofrimento em que ele se encontra. E aí precisamos sempre ter ciência de que Jesus é aquele Espírito que devemos imitar, pois é o nosso exemplo moral. Recordemos que Jesus não estabeleceu qualquer doutrina, né? Não exigiu o estabelecimento de nenhuma doutrina. Isso é uma decisão dos espíritos encarnados, nós humanos, né? Enquanto humanos. Jesus não estabeleceu nenhum sistema religioso, nunca falou que era necessário pagar nenhuma quantia, nenhum valor monetário para termos sossego espiritual, para sermos curados, nem para termos um espaço reservado no mundo espiritual. Pelo contrário, combateu o mercantilismo da fé, a hipocrisia, né? O que nós vivenciamos ainda hoje, né? 2000 anos após Jesus, ainda há irmãos buscando benefícios na exploração do próximo, estabelecendo templos ilusórios na terra de cura, pois não curam, adoecem os espíritos, os quais eles acham que estão tratando, subtraem valores monetários de pessoas miseráveis, pobres, ou mesmo daqueles que estão enriquecidos e querem mais valores, e não olham para aqueles que estão deitados na calçada, sofrendo, agonizando, com frio e com fome. É muito estranho no século XXI ainda encontrarmos irmãos deitados à porta de templos suntuosos religiosos, né? Aquele irmão que está ali, que tomou certos caminhos na vida, não conseguiu ainda vencer seus desafios e agoniza deitado num colchão velho à beira
de um templo suntuoso religioso, um paradoxo. Como podemos crer em uma religião que ignora aqueles que estão caídos? E Jesus exemplificou, pois esteve entre os fracos, os oprimidos, os leprosos, as prostitutas, aqueles que estavam mais adoecidos do corpo e da alma, porque esses têm prioridade na minha prática de caridade, de amor. Esses estão precisando urgentemente do nosso auxílio. E muitas religiões ainda ignoram os pobres, ignoram aqueles que batem à sua porta e continuam cobrando espécie, dízimos e não dão retribuição àqueles que estão primeiramente à sua frente, caídos. Fica para a nossa reflexão, pois Jesus exemplificou entre nós o amor ágape, o amor mais cristalino, puro, transparente, o amor verdadeiro. O único amor que é capaz de nos conduzir à evolução e à felicidade. E para aqueles que buscam ensinamentos maiores, leia, estude e pratique a aula que Jesus nos deu, de forma muito pedagógica no Sermão da Montanha. Muitos dizem que é o maior ensinamento, que se todos desaparecessem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nós poderíamos recomeçar em grande estilo a nossa caminhada rumo à evolução. Então fica o convite para mais uma vez lermos, estudarmos, compreendermos e praticarmos o que Jesus vivenciou, está lá gravado no Sermão da Montanha. Jesus e a humanidade também nos traz exemplos de que nós precisamos praticar a caridade e não fingir que há irmãos que não sofrem. A invisibilidade é uma falha moral que nós precisamos corrigir. Há muitos irmãos pedindo a nossa ajuda e não só pedindo dinheiro, não só pedindo alimento, mas pedindo atenção, pois há milhares de irmãos por aí que não recebem um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, um como vai, e isso magoa, isso faz com que o espírito se sinta cada vez mais enfraquecido. Precisamos estar mais atentos àquele que está mais próximo de nós. Esse é aquele que nós devemos auxiliar e amar o mais breve possível, Nesse contexto, o que escolheu Jesus, O que Jesus escolheu e nós devemos imitar? Amar e perdoar. É difícil? É difícil, por isso estamos encarnados mais uma vez. Ainda amamos com restrições, perdoamos com mais restrições ainda. E devemos nos aprimorar, isso é um passo a passo, é como se fosse as séries escolares. Aos poucos eu vou cursando as disciplinas da vida e vou aprendendo a amar cada vez melhor, a perdoar cada vez melhor. E quem Jesus escolheu para exemplificar o amor, a solidariedade e a prontidão, não foi nenhum doutor da lei, nenhum imperador, general, foi o samaritano. Justamente uma escolha para nos mostrar que aqueles que às vezes nós mais desprezamos, muitas vezes por questões políticas, ideológicas, religiosas, são aqueles que vão nos auxiliar, são aqueles que vão nos ajudar a levantar, são aqueles que vão nos proporcionar conforto espiritual e grandes ensinamentos. Então fica aí mais uma vez o ensinamento de Jesus acerca das escolhas que nós devemos fazer, quais sejam amar e perdoar e exemplificarmos amor, solidariedade, estarmos sempre dispostos a auxiliar nosso próximo, como foi o caso
do samaritano. Recordemos que Jesus sempre foi severo na educação dos julgadores da conduta alheia. Não julgava e de forma educativa convidava ao desenvolvimento da alteridade, ao mostrar o cisco no olho do outro e a trave no olho de quem julgava. Então Jesus, um grande pedagogo, sempre estava a mostrar as hipocrisias e ao mesmo tempo evangelizava, educava, curava aqueles que se colocavam à disposição, que tinha fé, E Jesus convidava sempre a análise da hipocrisia, como na situação do apedrejamento da mulher adúltera. Atire a primeira pedra quem não tiver pecados, E quantas pedras eu tenho atirado nos meus irmãos que discordam de mim em termos religiosos, políticos, sociais, econômicos. Por que gastar tanta energia debatendo temas inúteis nas redes sociais, enquanto muitos irmãos passam fome, não têm onde morar, não recebem nenhum auxílio moradia, nem nenhum auxílio emergencial? Precisam de ajuda e muitas vezes nós estamos degladiando nas mídias sociais, buscando ter uma razão ilusória, gastando combustível à toa, ao invés de estarmos praticando a caridade e o amor. E aí vem algumas instruções. A primeira, compaixão, menos discurso e mais ações no bem. Auxiliemos os que caem, a fraqueza de quem cai já lhe constitui humilhação e punição. Não precisamos jogar pedras e nem devemos, nem podemos naqueles que já estão fragilizados e caídos. Devemos olhar para a nossa sacola, o que nós temos carregado dentro dela. Se não for importante, se não for edificante, deve ser descartado. Oremos sempre pelo infrator, por aquele que ainda comete crimes. Os chamados crimes simples ou crimes hediondos são crimes, são falhas morais, são quedas. E não devemos estar à frente de instituições condenando ninguém, pois nós não temos condições, não somos ainda exemplos e se fôssemos, não poderíamos perder tempo tecendo comentários ou sentenças de temas que nós desconhecemos na sua totalidade. Não sejamos falsos moralistas, porque nós já falhamos, já cometemos crimes, desde os simples até os mais complicados, e hoje ficamos como juízes sem título, dizendo o que a lei deve fazer ou não. E, por fim, nessas instruções, o maior beneficiado por perdoar é aquele que perdoa. Então, se eu perdoo, eu sou o primeiro que sou beneficiado. E se aquele que eu perdoei não me perdoar, o problema passa para a sacola dele. Ele é que está deixando o jardim dele sem cuidado. Nós não podemos cuidar do jardim do outro e deixar o nosso abandonado. É possível cultivar o nosso e auxiliar o outro no seu cultivo, mas cada um evolui por si. Estamos em sociedade porque isso faz bem ao espírito, mas a caminhada, a sacolinha, cada um vai ter que ter a sua, cada um vai ter que dar os seus passos. Podemos auxiliar na caminhada do próximo, mas não podemos caminhar com os pés do próximo. E nem eles podem caminhar com os nossos pés. Cada um é responsável por suas obras e as consequências dessas obras. Jesus, honra e justiça é um outro tema que é tratado nesse livro. E aí vem uma fala que eu achei muito importante. Honra é a coragem de eleger o melhor. Somos honrados quando temos a coragem
a vontade, a disposição de escolher o melhor. E o melhor é escolher honrar a Deus, nosso Pai, e imitar Jesus, nosso exemplo moral. Isso é ser honrado, segundo narrado pela Joana nesses capítulos, Jesus e honra, Jesus e justiça. E aí vem alguns ensinamentos. Errou, eu errei. O que eu devo fazer? Me reeducar. Buscar grupos de estudo, buscar bibliografia, buscar praticar os ensinamentos de Jesus. Isso se chama reeducação espiritual. E não ficar perdendo tempo reclamando de que Deus não gosta de mim, de que Jesus me esqueceu, de ninguém liga para mim. Eu tenho que cuidar do meu aprimoramento moral. Como espírito, eu tenho que cuidar do jardim que eu sou. Infelicidades acontecem sempre, a todo momento, em diversos graus. Confie em Deus e trabalhe. Não tem fórmula mágica, não tem poção mágica, não tem oração mágica que faça com que as infelicidades passem se eu não confiar em Deus e trabalhar. Se me caluniaram, o que eu faço? Oro por aquele espírito cego espiritual ainda, desequilibrado, está desgostoso da vida, é invejoso, ainda cultiva o ódio, não cuida do seu jardim e vai envenenar o jardim alheio, né? Precisa de prece e não de pedras, né? E não de calúnias em devolução. Eu não devo devolver na mesma moeda. Isso não é um comportamento equilibrado, muito menos cristão, muito menos digno de um seguidor de Jesus. Não adiar a minha evolução, né? O tempo passa muito rápido em cada encarnação. Devemos aproveitar a cada momento, a cada oportunidade de trabalho no bem. Justiça na terra é falha, ainda há ambiguidades, ainda há privilégios, ainda há espíritos que se corrompem em nome da tal justiça, né, da terra. Então devemos desconfiar dessa justiça? Não exatamente, mas a única justiça que vai realmente reconhecer o que ocorre é a justiça divina. Num planeta como o nosso, com espíritos ainda extremamente materialistas, a justiça ainda não vai ser a justiça divina. Nós precisamos avançar moralmente para que tenhamos uma justiça realmente que esteja vendada para privilégios, para corrupção, para beneficiar aquele que tem mais bens materiais, né? Agora, a justiça divina não falha. Pode tentar enganar aqui enquanto estiver encarnado. Quando desencarnar e for ver o que fez, que decisões tomou, como beneficiou aqueles que não deveriam ser beneficiados, como se corrompeu, vai ter uma surpresa muito grande. Isso independe se enquanto encarnado eu estou acreditando ou não em Deus, se eu acho que religião é uma bobeira. Pode saber que depois que desencarnar vai ter uma surpresa, e nós que já conhecemos as normas, basicamente sabemos dos problemas que estamos criando quando nos corrompemos na nossa presente encarnação. Devemos ser justos, misericordiosos e imitar Jesus, né? Servir, renunciar e fazer sacrifícios em prol do nosso próximo, né? Essas são orientações dadas ao longo do capítulo. E saiba que o teu trabalho é a oficina em que podes forjar a tua própria luz, né? É um ensinamento do Emmanuel. Devemos estar trabalhando não só para os ganhos financeiros, como muitos hoje se escravizam, trabalham horas e horas para ganhar dinheiro e não tem um momento de paz, não tem um momento de felicidade, vivem angustiados, estressados, com prazos a cumprir, adoecem espiritualmente, enriquecem materialmente. Resultado, umbral como foi
André Luiz, 8 anos no umbral, e muitos passam séculos em ambientes complicados no mundo espiritual porque optam por se escravizar e trabalhar somente para ganhos materiais. Devemos trabalhar pelo nosso aprimoramento moral e, sobretudo, para angariarmos energias para a nossa caminhada e evolução nessa encarnação. Jesus e indecisão e Jesus e insegurança são 2 temas finais que são tratados nesse livro, né? E aí vem algumas questões. Como eu tenho reagido e decidido a partir dos convites que Jesus me faz diariamente? E alguns irmãos dizem, mas Jesus me convida diariamente, a todo momento, com seus representantes que nos cercam, nossos amigos espirituais que estão ao nosso lado, o tempo todo nos convidando para o poder da prece, o poder da caridade, sair da zona de conforto, cuidar bem do meu jardim, né, que é o meu espírito, cuidar bem do próximo que está próximo de mim, auxiliar não só dando bens materiais, como muitos dizem, não, eu já doei o dinheiro desse mês, eu já doei o dízimo, eu já doei a marmita, eu já doei o que estava sobrando aqui em casa, eu já dei as roupas que eu não uso. Isso é uma forma de caridade, mas é a mais básica, é a mais simples, porque é aquele desapegar daquilo que eu não quero mais. Logo, eu faço com mais facilidade. Agora, a caridade do doar-se como Jesus fez enquanto esteve entre nós é a que devemos seguir. Jesus não saía distribuindo bens, presentes, dinheiro, nada disso, porque isso seria muito simples, né? Isso seria muito óbvio. Um espírito de luz não se apega a essas práticas cotidianas, a essas práticas medíocres. Nós precisamos sair distribuindo esperança, otimismo, auxílio ao próximo, um olhar de atenção e não ignorarmos aqueles que estão ali à nossa frente pedindo ajuda, né? Recordemos o convite de Jesus ao homem rico que conduzia bigas. Larga tudo e venha comigo. O que ele fez? Amanhã eu vou. Desencarnou e não deu para seguir Jesus. Você imagine o sofrimento, a mágoa, né, o ressentimento, o arrependimento de não ter aceitado o convite de Jesus, mas sim ter aceitado o convite do mundo. Como Paulo nos diz, eu estou no mundo, eu não sou do mundo, logo não devo me perder nas ilusões do mundo. E como anda o meu programa intensivo de reforma íntima, né? Como eu ando cuidando do meu jardim, né? O que eu tenho cultivado, acrescentado de bom nele, o que eu tenho subtraído de ervas daninhas que me prejudicam, que me tragam energias, quer dizer, me retiram energias, né, boas. Como eu tenho conduzido a minha reforma íntima, né? São questões para pensar. O que tem dificultado o meu avanço e o meu progresso moral? Né? Quais são os meus pontos fracos ainda? O que eu escrevo e não faço? O que eu fico adiando, né? Porque depois nós vamos chegar lá no mundo espiritual e vão nos dizer, olha, você teve a oportunidade de praticar a caridade ali, por que você não fez? Né? Você tinha tempo, você tinha disponibilidade, você tinha saúde física, mental, e muitos só precisam da saúde mental, né? Da saúde espiritual para praticar a caridade. Outros já têm o benefício numa encarnação de ter as duas. Por que você não utilizou a favor do próximo essa energia e a favor também de se auto-renovar intimamente? E como anda o progresso e o avanço da humanidade, né? Como a humanidade está se portando nessa pandemia. Você vê maus exemplos de muitos irmãos que mesmo com orientações de tomar cuidado, não usam máscara, frequentam ambientes com aglomeração, ingerem bebida alcoólica, se drogam, vão para praias fazer aglomeração,
uma forma totalmente irresponsável e que revela o primitivismo desse espírito ainda. Se a recomendação é ficar em casa, ou usar máscara, ou usar álcool gel e evitar aglomerações, pois não há ainda uma solução para um problema que a própria humanidade criou num planeta que vai se esgotando em termos de energia hídrica e de meio ambiente, como nós temos acompanhado, muitos espíritos ainda encarnados, com um grau de evolução estranho, primitivos nas suas decisões, infantis, ainda insistem em burlar a lei, são criminosos, vão para praias, vão para bares, vão se entorpecer de ilusões. Não quer dizer que nunca mais poderemos frequentar ambientes públicos, praças, praias, montanhas, cachoeiras. Isso, quem gosta deve fazer, né? Não é a nossa prioridade fazer turismo durante a nossa encarnação, mas quem quer reservar alguns dias para descanso nesses locais é uma escolha. Mas devemos, no momento presente, respeitar o que a ciência diz e o que os órgãos de saúde dizem, e não seguirmos autoridades ou pseudo-autoridades irresponsáveis que só olham para o lado financeiro e econômico. O avanço moral é primeiro, os demais são secundários, e nós estamos priorizando as nossas vontades e o avanço econômico, e isso vai trazer graves consequências para o nosso planeta e para a evolução da humanidade. Recordemos dos estágios morais, dos instintos agressivos, paranoias, neuroses e enfermidades mentais que assolam boa parte da humanidade e são mais terríveis do que a epidemia que nós vivenciamos e que um dia terá solução. Agora, os instintos agressivos, as doenças da alma, os desequilíbrios, as neuroses, as enfermidades mentais atrapalham grandemente a nossa caminhada enquanto espíritos buscando a evolução. E aí nós temos o exemplo de Jesus, que conseguiu exemplificar entre nós o equilíbrio orgânico e o equilíbrio espiritual. É isso que nós devemos buscar. Se nesse momento é o momento de ficarmos mais reservados, mais em casa, é para que o nosso equilíbrio orgânico se estabeleça, e isso vai auxiliar muito também o nosso equilíbrio espiritual e vice-versa. Porque vou me enganar, um auto-engano, buscar falsas ilusões em bares, em praias, em ambientes com aglomeração, se isso vai provocar desgaste, desequilíbrio, tanto orgânico quanto espiritual? Fica para a nossa reflexão. Esqueçamos, como diz Emmanuel, os velhos caprichos do nosso eu. Nós estamos, em muitos momentos, escolhendo errado por capricho, por egoísmo, muitas vezes por ignorarmos os ensinamentos científicos e priorizarmos as falsas ilusões. Esqueçamos os velhos caprichos do nosso eu, que muitas vezes nos prendem às escuras ilusões. O que eu fico colocando dentro da minha sacola? Ilusões, vícios, garrafas de bebida alcoólica, comida em excesso. Fica para a nossa reflexão em que ponto esses itens agregam, e aí retiramos da nossa sacola o amor, a caridade, a fé, o pensamento positivo, pois não é possível para um espírito que está se viciando estar em equilíbrio. Não dá para ter as duas caminhadas ao mesmo tempo. Ou eu sigo a caminhada da reforma íntima, da renovação, do equilíbrio orgânico e do equilíbrio espiritual, ou eu vou me envenenando e achando que eu estou sendo feliz na minha encarnação. Ledo engano. Esses são ensinamentos que eu trouxe para a nossa reflexão de Jesus e a nossa atualidade.
E como pensamento final, fica a nossa mensagem de que devemos estar sempre cuidando do nosso jardim, das nossas qualidades, das nossas habilidades e competências, do nosso aprimoramento íntimo moral, participarmos no momento de grupos online, de estudo, de passe espírita, virtual, até isso nós temos a benesse de grupos fraternos em que podemos dialogar e falar sobre as nossas ansiedades, medos, angústias, incertezas e ganharmos orientação gratuita e real dos ensinamentos de Jesus com irmãos que estão trabalhando nessa pandemia de forma online para evangelizar. Fica o meu convite, como trabalhador do ID, a todos entrarem no site espírita sem acento.info, espírita.info, tudo minúsculo, sem acento. Entre nesse ambiente virtual, é um site, vários cursos ocorrendo, passe virtual todos os dias às 19 horas, só baixar o aplicativo Zoom e entrar nos links que estão lá na página para participar gratuitamente do passe virtual online, dos grupos de estudo, que são vários, que estão semanalmente ocorrendo. Todo dia tem passe virtual, tem grupo de estudo, tem possibilidades de aprimoramento do espírito. E essa é a forma segura de nos comunicarmos, nos evangelizarmos, nos educarmos no momento, de forma virtual, porque é isso que o plano espiritual planejou nesse momento para que tenhamos equilíbrio orgânico, para que tenhamos o nosso jardim sendo cultivado e melhorando a cada dia o cultivo, e para que tenhamos equilíbrio espiritual, que nossos pensamentos estejam sempre em equilíbrio, que estejamos sempre em prece para nós e para aqueles que se encontram em dificuldades nesse momento. Quero agradecer e dar um abraço fraterno aos irmãos do Centro Espírita Allan Kardec e de Matias Barbosa, agradecer pelo convite que a Amanda me fez e desejar muita paz, muita luz, muita esperança e muitas ações no bem. Vamos agradecer cada vez mais por estarmos encarnados e por termos oportunidades de trabalho no bem. Muita paz, muita luz, e quando for possível, nos reencontraremos presencialmente para celebrar a vida que Deus nos deu de presente nessa encarnação, para celebrarmos os ensinamentos e exemplos de Jesus. Muita paz, muita luz e um beijo no coração de todos vocês. Agradecemos a presença de todos, pedindo que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Agradecemos ao nosso irmão Marco Aurélio pela bondade de estar aqui conosco e pedimos que Jesus, nosso amigo de todas as horas, esteja conosco em todos os dias. Que assim seja.